Olá, terça-feira, 17 de março. A gente fala hoje de inflação. O economista Reinaldo Cafeu comenta se a alta nos preços deve se acentuar e como você pode agir. Ovos de Páscoa estão 11% mais caros que no ano passado e consumidor busca alternativas. A sessão da Câmara é marcada por protestos, greve dos professores da rede estadual e a ameaça de paralisação dos funcionários municipais. Há 18 dias da Páscoa, os comerciantes apostam nessas últimas semanas para literalmente desovar os itens de chocolate. Para o consumidor, o problema é o preço. Os ovos estão, em média, 11% mais caros que no ano passado. O jeito é pesquisar e buscar alternativas. Opções não faltam. As prateleiras dos supermercados estão cheias com ovos de Páscoa de diferentes tipos e tamanhos. Difícil mesmo é encontrar um que caiba no orçamento. Aumentaram bem do ano passado. Tem gente que até compensa ainda comprar barras, outras coisas, né? Porque na verdade é o formato do ovo que é mais caro, né? Que em si é tudo chocolate. Mais complicado ainda para quem tem que atender às exigências das crianças. A gente procura levar em consideração, não sei que esteja muito caro. E aí nessa hora tem que pesquisar para encontrar a melhor oferta. Sem dúvida, pesquisar, estou pesquisando para encontrar o melhor preço. E foi justamente a pesquisa a aposta dessa professora para garantir que toda a família seja presenteada. É Páscoa, é os netos que estão aí, é a tradição que vem, então a gente tem que presenteá-los, não tem outra saída, né? Eu acho que você tem que ter o tempo para pesquisar, que eu tenho tempo, então aí já fica tudo muito mais fácil, né? Um precinho um pouquinho menos ali, menos lá, então você já consegue presentear todos. Essa constatação dos consumidores é comprovada pelos números. De acordo com uma pesquisa feita pela Abrasa, a Associação Brasileira de Supermercados, os ovos de Páscoa estão cerca de 11% mais caros do que no ano passado. O valor de um ovo de 200 gramas variava entre R$ 6 e R$ 18 na Páscoa de 2014. Neste ano, o consumidor vai ter que desembolsar entre R$ 22 e R$ 26 pelo mesmo produto. Uma das explicações é que, apesar de grande parte do cacau utilizado na fabricação dos chocolates ser produzida no Brasil, as empresas que processam a matéria-prima são multinacionais e estão repassando a alta do dólar ao consumidor. O dono desta loja também aponta a escassez de chocolate no mercado externo como outro fator responsável pelo aumento nos preços. Os chineses e todos eles aumentaram o consumo, começaram a gostar de chocolate. Tá? E isso não teve uma área de produtividade, a área não cresceu, tá? Então não se produziu mais chocolate. E com a falta da castanha, né, no caso, o preço subiu bastante. Por isso, uma alternativa tem sido comprar ovos de Páscoa caseiros. Juliana e Roberta têm uma empresa de bolos e doces e as encomendas já estão chegando. O pessoal tem reclamado muito do aumento de preço no mercado e tem bastante gente vindo procurar o artesanal. E a maior parte é o pessoal que tem criança, né? Então a gente até adaptou um ovo de Páscoa com um personagem infantil. E porque o pessoal tem reclamado muito, que mais que triplicou e não cabe mais no orçamento um ovo de Páscoa tão caro, né? Um ovo de 150 gramas do tipo para comer de colher é vendido por R$ 20, mas Juliana afirma que também está sentindo o aumento. O quilo do chocolate que ela costumava comprar saltou de R$ 12 para R$ 25. O jeito é usar a criatividade para reduzir os custos. O chocolate realmente aumentou bastante, dobrou quase do ano passado para cá, mas a gente está tentando substituir alguns ingredientes sem influenciar no sabor. Não tem jeito, tem que repassar um pouquinho para o cliente, mas a gente ainda já conseguimos sim, um preço mais legal aqui no mercado. Por outro lado, quem revende o produto também tem gastos e não consegue segurar o aumento. Os custos estão embutidos, né? Nós temos que repassar, não tem como segurar, não teríamos como bancar esse custo que a indústria nos passa, tá? E, infelizmente, isso o consumidor acaba arcando, né? Não tem como sair disso.
Ainda assim, o movimento na loja deve ser 20% maior do que o registrado no ano anterior. Crescimento motivado por pessoas como a Vanessa, que deixou de comprar os ovos industrializados e passou a fazer tudo em casa. O mercado é muito mais caro, a gente acaba nem pesquisando mais para não ficar com vontade. A gente vem, compra tudo avulso e junta e faz. Então, o ano passado eu gastei... eu e minha prima gastamos R$70, fizemos 6 ovos cada uma, então ficou bem mais barato. Ainda hoje a gente volta a falar da alta nos preços dos ovos de Páscoa e também da inflação em geral, com o economista Reinaldo Cafeu. O tempo continua instável sobre o estado de São Paulo. Veja os detalhes da previsão com informações do IPMET e do CPTEC. Uma frente fria deixa o tempo instável em todo o estado. Agora à tarde chove em pontos isolados e na região norte a chuva é mais intensa, acompanhada de raios. Essa tendência se mantém até o fim de semana. Em Bauru pode chover hoje até o fim do dia. Nesta quarta, a previsão é de chuva principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é de 67%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. A temperatura variou hoje entre 19 e 29 graus. Amanhã deve cair um pouco, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A dengue continua fazendo vítimas em Bauru. Só hoje a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 107 novos casos na cidade, totalizando 985 infectados só neste ano, com 3 mortes. Nesta semana, as equipes de controle de endemias trabalham nas regiões dos bairros Jardim Carolina, Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Seabra e Jardim Bela Vista. Além dos imóveis residenciais e comerciais, os terrenos baldios também são alvos de vistoria. Se houver criadouros do mosquito no local, os proprietários são notificados. Caso não limpem, recebem multa que varia de R$ 121 até R$ 4.600. Depois do intervalo, você vai ver que a sessão da Câmara de ontem foi palco de protestos. Professores da rede estadual em greve levaram reivindicações e os servidores municipais avisaram que também podem paralisar. Daqui a pouco, continue com a gente. A sessão da Câmara de ontem foi marcada por 2 protestos, dos servidores municipais, que ameaçam paralisar caso não tenham salários reajustados, e o dos professores da rede estadual de ensino, que já estão em greve. A segunda-feira foi de manifestações na Câmara Municipal de Bauru. A diretora regional do Sindicato dos Professores Estaduais foi quem abriu a sessão. Entre as reivindicações, reajuste salarial e melhores condições de trabalho nas escolas. Que o governo cumpra a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação do salário dos profissionais da educação com os demais trabalhadores que têm a mesma formação. Então, esses trabalhadores hoje têm uma média salarial de R$ 4.237 e o piso do professor, nós gostaríamos que atingisse esse valor. Suzy ressaltou ainda que a pauta tem o apoio de toda a comunidade escolar. A escola ela é de todos, dos profissionais de educação que estão trabalhando todos os dias dentro da escola, dos alunos, e é interesse dos pais, porque o pai também tem que exigir do próprio governo e até da própria escola uma escola de qualidade onde os seus filhos estejam lá em segurança e aprendendo. Durante a sessão foi a vez dos servidores municipais marcarem presença na galeria e nas dependências da Câmara. Eles pedem a reposição imediata da inflação nos salários, mais 10% de aumento. Os trabalhadores questionam ainda o corte do vale-compras de aposentados e pensionistas. Na semana passada, o secretário municipal de Finanças esteve na Câmara para propor um abono aos funcionários inativos, mas, de acordo com os servidores, nada de concreto foi apresentado. Colocaram para nós o abono, mas ainda não estava totalmente decidido, eles ainda estavam em estudo. E a palavra abono para nós é uma coisa meio perigosa, porque é uma coisa que você pode colocar e pode retirar também. Existe a possibilidade de greve nesta semana se nada for decidido? Não, nessa semana ainda não, porque na quinta-feira nós vamos estar discutindo esse assunto e aí há todo um trâmite a seguir. Que se esperar alguns dias, todos têm que ser avisados, inclusive toda a cidade, todos os cidadãos,
e provavelmente na outra semana, se a greve for aprovada na quinta, provavelmente na outra semana já haverá greve. Durante a fala na tribuna, o líder do governo na Câmara disse que um projeto de lei que regulamenta o Vale Compras será encaminhado para a votação. Já sobre o aumento nos salários, Marquinho explica que a intenção do Executivo é aguardar um balanço dos 4 primeiros meses do ano para propor o reajuste. Todas as verbas federais, elas estão todas paradas, a arrecadação no Fundo de Participação dos Municípios está despencando e a arrecadação do ICMS também vem caindo bastante na nossa cidade. Então, tendo em vista essa situação, o prefeito prefere aguardar aí o fechamento do primeiro quadrimestre para poder aí sim negociar uma porcentagem com mais segurança para esses servidores que fazem a reivindicação justa. Outro ponto polêmico abordado na sessão foi o destino do lixo da cidade. A queda de braços entre Prefeitura e CETESB ainda não foi resolvida e o prazo de 3 meses para o município se adequar está correndo. Artêmio Caetano disse que o assunto deve ser discutido em uma audiência pública no próximo dia 25 de março. Nós sabemos que existem alternativas no mesmo espaço, no espaço anexo, onde a gente tem ainda como colocar lixo ali. Nós queremos voltar a debater as possibilidades, não só de enterrar o lixo, mas ver outras alternativas também para que o lixo possa ser reaproveitado, reciclado, para que existam novas políticas de tratamento de lixo aqui em Bauru. Enfim, para procurar as melhores alternativas para que o nosso lixo não seja simplesmente deportado para uma outra cidade a um custo oneroso. Na visão do vereador, está faltando um posicionamento mais firme do Executivo diante do impasse. Passaram 15 dias e a gente tem apenas mais 2 meses e meio. Por isso que essa audiência foi marcada até com uma certa urgência, para que a gente possa mais uma vez tentar intervir e fazer com que a administração pública também tome iniciativas mais concretas. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o parecer de inconstitucionalidade das emendas ao projeto de lei que determinam o percentual mínimo de cargos em comissão que devem ser ocupados por funcionários de carreira. O projeto deve voltar à pauta na semana que vem. Já o texto que institui a política municipal de cooperativismo foi retirado da pauta a pedido da vereadora Thelma Gobi, que quer prazo para a Comissão de Justiça emitir um parecer. Todos os demais projetos foram aprovados. Em relação aos grupos que se manifestaram ontem durante a sessão, haverá uma audiência pública na Câmara para discutir a valorização dos professores no próximo dia 25. Já os servidores municipais cumpriram a promessa de realizar mais manifestações pela cidade até a Assembleia de quinta-feira. Hoje de manhã, eles protestaram em frente à Prefeitura Municipal. Um buzinaço foi a forma encontrada pelo sindicato para pressionar a administração municipal. Com cartazes, carro de som e panelaço, os manifestantes reforçaram os pedidos de reajuste salarial e também a importância dos vales compra para a categoria. Segundo eles, a suspensão do benefício prejudica os servidores aposentados. Com o passar da idade, a pessoa passa a consumir muitos remédios, tem muitos gastos, doença e tal. E esses R$285, na realidade, para muitos é para comprar comida. E isso não está, e não estão recebendo, e muitos já estão se queixando que estão passando fome. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a alta dos preços ao consumidor com o economista Reinaldo Cafel. Voltamos daqui a pouco. Nós perguntamos em nossa última enquete o que você pretende fazer neste ano com a economia do país estagnada e a inflação em alta. A maioria dos que responderam, 76%, disseram que vão economizar mais dinheiro. 14% escolheram a alternativa buscar outras fontes de renda. Já os demais, cerca de 9%, afirmaram que não vão alterar os gastos. O cenário exige mesmo cautela. Nós conversamos com o economista Reinaldo Cafel sobre inflação. Ele ensina, por exemplo, o que os pais podem fazer para contornar a alta dos preços dos ovos de Páscoa que nós mostramos hoje aqui. Cafel explica que os preços mais caros são uma consequência direta dos custos de produção que subiram. Na verdade, as empresas, de uma forma geral, estão convivendo com um aumento de custo bastante elevado, né? Não só a matéria-prima, mas os insumos de uma forma geral. O empresário ele tem
duas perspectivas, né? Até diria três. Uma, ele pode tentar reduzir seus custos num aumento de produtividade, ou seja, fazer mais com menos, e nem sempre ele consegue fazer isso no curto prazo. A outra perspectiva é ele sacrificar a margem de lucro e a outra é repassar esse aumento de custo. A primeira tentativa é repassar o aumento de custo ao preço final. Vai emplacar esse aumento de custo? Depende do comportamento do consumidor. É evidente que os aumentos, tanto da sua infraestrutura, os aluguéis, eventualmente custo de energia, somado ao impacto da valorização do dólar diante do real, isso está forçando o meio empresarial a repassar para o preço para o consumidor final. Mas à medida que o tempo vai passando, os produtos vão sobrando nas prateleiras, o empresário vai ter que fazer essa redução. A indústria já repassou parte desse custo, vai depender agora do lojista final do supermercadista. Diferentemente de outros anos, em que a escolha recaía sobre uma determinada marca, uma preferência, a perspectiva desse ano é uma fixação de preço. Olha, filho, eu tenho R$20 para gastar com ovo, você vai ali naquelas torres, ali naquela feirinha, naquilo que está exposto, o que se enquadra nesse orçamento. Ou seja, o consumidor não gastará além do que ele pode. Evidentemente, nós estamos falando do consumidor médio. Tem alguns que têm um poder aquisitivo mais elevado e, nesse momento, se rendem aos produtos com a marca da preferência. Mas a tendência é a fixação de um valor limite e, por sinal, esse é o conselho que eu dou aos pais. Negocie com os filhos, mostrando a dificuldade que está hoje administrar as finanças da casa e estabeleça um valor limite. Quando você olha o comportamento do consumidor, ele é cauteloso e esse consumidor vem perdendo emprego, acompanha o noticiário econômico vendo que a situação não está bem, ele olha o dólar disparado, enfim, ele sabe que a economia não está bem. Esse consumidor põe o pé no freio. Que empresário vai conseguir vender repassando aumentos ou aumentando a margem nesse momento? Pelo contrário, a maioria está fazendo promoção para poder vender. Muitos estão vendendo, inclusive, ao preço que cubra só seus custos fixos. Então, o momento é para o consumidor e não para o vendedor. O vendedor que quiser repassar aumento nesse momento para recuperar margens perdidas, vai ficar com o produto na prateleira. É o momento de baratear para poder vender no volume. Na verdade, o governo, ao assumir, ele foi preparando um ajuste fiscal. Ele precisava e precisa ainda, ele não acabou de fazer isso porque está negociando com o Congresso, resgatar a confiança dos agentes econômicos, né? Quem opera o mercado. Dentro do ajuste fiscal, você tem duas frentes. Uma é o aumento da arrecadação e a outra é corte de gasto. O aumento do preço do combustível ele veio pela reintrodução da CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, que tinha sido suspensa em 2012. Então, para arrecadar mais, ele acabou aumentando o preço do combustível. Então, o valor do combustível em si não aumentou, mas o que aumentou foi a carga tributária. A questão da energia também vai no mesmo patamar. Havia um subsídio para que houvesse um barateamento do custo da energia para todo mundo e o governo poderia bancar esses subsídios com recursos ou então diluir isso para todos os consumidores. Ele preferiu essa diluição. De novo, de olho no ajuste fiscal. Então, dá a entender e passa a mensagem de que o bem maior nesse momento é recuperar a confiança dos agentes a partir de um controle rigoroso das finanças públicas, mesmo que pague-se um preço da elevação da inflação. Então, o próprio governo provocou a inflação. E que medida que ele vem tomando para conter a alta da inflação? De um lado, ele aumentou os custos e ele está agora segurando a demanda. Como é que ele fez isso? Aumentando a taxa de juros. Como a inflação ela é calculada em 450 itens, a alta do preço do combustível, do aluguel, do condomínio, da energia, tende a ser compensada pela queda do valor do que a gente chama de bens financiáveis. Um eletrodoméstico, um tipo de produto que tem um valor agregado maior. E aí o governo, na média, acaba controlando a inflação. De qualquer maneira, para este ano, a meta superior, que é de 6,5%, não será alcançada. Nós já trabalhamos com uma inflação de virada de ano acima de 8%. Você tem uma limitada renda. Então, se a pessoa tem uma renda e os preços sobem,
as escolhas devem ser um pouco mais criteriosas. E é o efeito substituição. Então, não consigo comer carne todos os dias mais, vou comer isso 2, 3 vezes por semana. Saía para comer fora com alguma frequência, reduzo essa frequência. Reúno minha família, digo, olha, se a gente não fizer um controle aqui, nós vamos ter problema. Aquela roupa que você queria comprar, nós vamos tentar reformar. Enfim, é na criatividade, é no diálogo e é na escolha. Se você escolher viver com um pouco mais de simplicidade, adiando o consumo daquilo que é supérfluo, a coisa se ajeita. Evidentemente que se a pessoa tiver um desemprego, aí a situação se agrava ainda mais. Vai ter que buscar uma alternativa de renda, ou reposicionando no mercado, ou até fazendo um trabalho informal, um bico. É um momento em que nós vamos ter que fazer uma parceria compulsória, adiar algumas preferências de consumo, adiar a realização de algum sonho de consumo, para aguardar o momento mais adequado de um reposicionamento da economia. Eu imaginava, em novembro, com o anúncio da equipe econômica, com um governo novo, com a base aliada que o governo tinha no Congresso, que os ajustes passariam com muita facilidade nesse Congresso. Mas teve uma variável complicadora, que foi a variável política, notadamente das denúncias do Lava Jato, que é essa questão envolvendo a Petrobras. Surgiram nomes ali expoentes que têm um poder de decisão na articulação da base aliada muito grande. Eles estão magoados com o governo porque entendiam que poderiam ser poupados. Isso quer dizer o seguinte: como o governo o executivo tem que ter o aval do legislativo para poder levar em frente as reformas, isso vem adiando por um tempo adicional. Já era para ter sido aprovado em janeiro, em meados de fevereiro, então nós já estaríamos no período de aplicação do ajuste, gradativamente os agentes econômicos estariam recuperando a confiança e abriria uma possibilidade de o segundo semestre a economia já entrar numa pequena recuperação, consolidando 2016. Esse ato de tempo, esse delay que está tendo agora, vai forçar perder o ano inteiro de 2015, começar a recuperação em 2016 para colher algum fruto a partir de 2017. Ou seja, esse impasse político fez com que a estratégia traçada pelo governo fosse adiada lá na frente e todos nós vamos pagar um preço adicional por isso. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!